vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, pegue a sua Bíblia, vamos ler novamente Atos 1 e vamos continuar recebendo aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Vamos ler Atos 1, verso 12, 13 e 14. Enquanto você mais uma vez abre a Sagrada Escritura, eu manifesto a minha grande alegria de estar com vocês. Juntamente com o pastor José Bittencourt, pastor Arthur Bittencourt, me sinto honrado por estar aqui nesse púlpito que é muito respeitado no Brasil, onde grandes mestres da palavra pastoreiam essa igreja. Eu me sinto honrado pelo convite. Que Deus continue nos abençoando, cada um dos obreiros, líderes jovens, e que Deus abençoe grandemente essa igreja. Está na tela e a gente já leu, mas vamos enfatizar mais uma vez o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Vocês leem o 13? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você pode se assentar. Eu trago o abraço da minha família. Sou casado há 23 anos com a Juliane. Lá em Blumenau a gente chama a pastora Júlia. Tenho 2 filhos. Tenho um filho de 17 anos, chamado Kenidiel, uma filha de 15 anos, chamado Eichla, e trago um abraço da minha casa para vocês. Trago também um abraço da nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Niltinho, e um abraço dos nossos jovens. Se você também quer ver boa música entoada, como vocês fizeram aqui, entra no YouTube depois e digita Coral Unimovimento ou Coral Umádiblo. Você vai ver também jovens lá em Blumenau adorando, uma orquestra linda, e o nome do Senhor está sendo glorificado lá no sul. Amém? Eu tenho até as 21h30 para transmitir um recado dos céus ao seu coração, e a pergunta é: você está com o coração aberto para receber a palavra? Eu lembro você que o nosso Deus é um Deus que corresponde expectativas. Ou seja, por que muitas vezes no mesmo culto, é a mesma pregação, as mesmas orações, os mesmos louvores, a mesma orquestra, uns saem cheios de Deus, outros saem do jeito que entraram? Porque uns já estavam com o coração desejosos de receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua igreja. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. É só você que pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem algo para mim nesse congresso. Eu preciso sair daqui renovado, mudado, transformado para cumprir os seus propósitos. É isso que você deseja, amém? Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem direcionado essa temática, a geração do cenáculo. Pastor Arthur, quando me convidou, ele falou: nós estaremos ministrando esse tema, o Senhor tem trabalhado na nossa igreja sobre isso, e logo o Espírito Santo confirmou no meu coração que, de fato, nós precisamos olhar para Atos 1, Atos 2, a igreja de Atos dos Apóstolos, e aprender algumas lições para que nós também venhamos viver um avivamento que Deus tem para derramar sobre esse tempo. O Pedro, o Tiago, o João, o Paulo já passaram. Agora, em 2026, e aqui em Santo André, está o João, a Maria, o Arthur, o José, a Joana, a Lídia. Nós estamos aqui. E aquilo que o Senhor quis e fez naquele tempo, com os corações que se derramaram na sua presença, é o que o Senhor tem para fazer em nós. Quando nós ouvimos essa palavra cenáculo, né, e vocês têm trabalhado muito isso, né, o andar de cima, a sala de cima, upper room, a gente percebe que aquele ambiente em Jerusalém foi o ambiente onde, na reta final do ministério de Jesus, o Senhor fez questão de marcar o coração dos seus seguidores, dos discípulos.
Você vai ver que esse lugar onde eles viveram coisas extraordinárias a partir de Atos 2, eles não apenas foram os primeiros a falar em línguas e receber ali o toque do Espírito Santo, eles também viram Pedro se levantar com ousadia, coragem, entusiasmo, pregando a palavra. Quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Eles viram sinais começar a se manifestar, agora através deles também, tantas coisas, mas existia algo que antecedeu tudo isso. O preparo que o Senhor veio direcionando a eles no cenáculo foi algo extraordinário. E nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não trabalha com mágica. E é por isso que muitas vezes tem crente, às vezes anos na igreja, não consegue viver os propósitos de Deus, porque acha que as coisas vão acontecer no estalar de dedo. Você já percebeu como que acontecem algumas coisas na internet? Vocês são jovens, vocês estão nas redes sociais. Na rede social é o seguinte: de repente tem um terreno vazio, a pessoa vem, ela coloca a mão na tela do celular, e quando tira, tem uma casa extraordinária naquele terreno. Você já viu umas pessoas gordinhas igual o pastor Lediel? Chegam com aquela barriga avantajada, colocam a mão na tela do celular e de repente está com uma barriga tanquinho. Ou a gente percebe os palestrantes, eles estão num teatro vazio, colocam a mão na tela e de repente está cheio. Gente, isso só revela um desejo utópico do coração humano. Aquela casa não saiu no estalar de dedos. Houve tempo na fundação, no preparo, esforço, recursos, o investimento alto para que acontecesse, assim como a plateia que se encheu, assim como um corpo que mudou, tudo tem um processo, e nós precisamos entender isso. Os resultados que nós queremos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida ministerial, o impacto que o Senhor deseja realizar em todas as áreas da nossa vida, também existe um processo de entrega, um processo de busca, um processo de valorizar aquilo que Deus valoriza e aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Você me entende, amém? Glória a Deus. Você pode ver um pouco. Obrigado. O que o Senhor tem para nos ensinar, então, quando nós olhamos para a geração cenáculo? Eu fiz questão de ler novamente o texto, e você percebe que os apóstolos foram citados ali. Se você ler um pouquinho da biografia desses apóstolos, mentalidade diferente, jeito diferente de pensar, reações diferentes. Eles estavam lá, e o texto enfatiza, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Aquelas pessoas que estavam no cenáculo em Atos 1, pessoas que estavam abertas para um amadurecimento que Deus estava realizando no coração deles. Por quê? Um amadurecimento para que eles abrissem mão das suas vontades e do seu ego para viverem um propósito maior que o Senhor tinha para eles. Presta atenção, naquele grupo é citado um homem chamado Simão, que ele era um ex-zelote. Zelote era um grupo de judeus que andavam inclusive armados para se rebelar contra o Império Romano. E no mesmo grupo Jesus tinha escolhido Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, tirava do seu povo para entregar para os romanos. Homens totalmente envisionados com coisas diferentes, propósitos diferentes na sua vida pessoal. Jesus olha para um e olha para outro e diz: vem, vocês vão me seguir. E agora eu vou trabalhar e preparar vocês para algo extraordinário que eu tenho para realizar. Eu imagino em Atos, lá no cenáculo, um Simão Zelote colocando a mão no Mateus e dizendo: Senhor, enche ele com teu Espírito. Que o teu Espírito possa vir sobre a vida do Mateus, que ele possa viver as tuas promessas. Sabe o que é isso?
é um amadurecimento na compreensão da minha vida e da minha identidade, porque eu paro de pensar apenas em mim mesmo, derramo meu coração na presença do Senhor e digo: Senhor, faça em mim o teu querer e a tua vontade, que eu seja um instrumento de bênção no contexto aonde eu estou inserido. Eu fiz questão de ler também o verso 14, porque a gente não apenas tem um Simão Zelote, um Mateus, mas a gente tem ali mulheres, que por muitos eram descartados nesse tempo, e nós temos ali também os irmãos de Jesus. E se você se lembrar, anteriormente à ressurreição, os irmãos de Jesus nem acreditavam que ele era o Cristo. A gente tem nesse ambiente um Pedro. Imagine um Pedro que quando ouve Jesus falar, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, Pedro diz: Senhor, peraí, deixa eu corrigir isso, porque eu não vou te abandonar de jeito nenhum, estou contigo até o fim. Olha aqui, por esses aí eu não boto minha mão no fogo, mas eu me garanto. Agora você imagine nesse ambiente, o Pedro está lá, os outros discípulos estão lá. Nesse ambiente está também um Tomé que disse: eu não creio que Jesus ressuscitou. Vocês podem tudo estar falando, eu preciso colocar o meu dedo lá, sentir o lado dele. Todos esses estão no mesmo ambiente. Todos falharam, todos erraram, todos se achavam mais do que era. Porém, agora o Cristo ressurreto encheu eles de graça, não mais para olhar o próximo e apontar o dedo, mas olhar para si e ver: a graça me alcançou, o Senhor me perdoou e eu estou vivendo uma nova história. Pastor Lediel, o que isso tem a ver comigo hoje em 2026? Tudo. Porque se você deseja, de fato, viver aquilo que vocês cantaram aqui, e viver o avivamento que Deus tem para derramar através de vocês nessa cidade, nesse estado e nessa nação, vocês precisam entender que começam a trabalhar de Deus na sua identidade. Vocês são corajosos. Eu ouvi vocês cantando: ah, Jesus, quebra o meu orgulho, é isso? Quebra o meu orgulho. São corajosos porque Deus responde orações. E Deus está desejoso mesmo de ferir o ego de alguns que estão querendo se achar de uma maneira superior aos outros. E construir uma identidade em Cristo exige não que eu olhe para o outro com um espírito de orgulho, altivez, mas de humildade, de servo. Inclusive isso se manifesta porque em Cristo eu tenho uma nova identidade que me torna filho. E sendo filho, eu sei quem sou. Não dependo de bajulação, não dependo de comparação, porque eu sei para que o Senhor me chamou e quem eu sou nele. Então, o cenáculo é isso. Cenáculo é lugar de eu reconhecer a minha insuficiência, a grandeza de Cristo, olhar o meu irmão como alguém digno de receber também a presença do Espírito Santo, a honra que eu preciso dar, servi-lo e vencer o ego, vencer o meu orgulho, que todo dia quer sair para fora, e aonde o meu orgulho quer dominar, ali não haverá a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Vocês me entendem? Amém? Pastor Lediel, como que eu identifico se eu ainda estou imaturo nessa área e o meu ego está querendo sobressair? É muito simples. Você é aquela pessoa que sempre está querendo se aparecer? Porque o teu valor está no que os outros vão falar? Você é aquela pessoa que olha o outro como oposição, como um competidor, para que você venha aparecer mais do que ele? Você não reconhece as autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Tudo isso são manifestações de um ego que precisa ser quebrado. É por isso que lá na frente, o apóstolo Paulo, que antes tinha um ego inflado pelo seu autoconhecimento das coisas do Antigo Testamento e nas Escrituras da Torá,
ele vai dizer aos Filipenses 2, 3 e 5, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Seja assim a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. É isso. Por isso a continuação do texto, depois que cita esses nomes, vai falar que todos eles se reuniam sempre em oração. A versão que nós lemos, sempre perseveraram unanimemente em oração. A NVT diz assim, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Interessante, se você vai no grego, no original, essa palavra que aparece unanimemente, ela é homotimadon, ou seja, homos é o mesmo, igual. Timos é mente, coração, ânimo, paixão, disposição interior. Literalmente o que o texto está nos dizendo é, pessoas que se reuniram com o mesmo coração, estão no mesmo propósito, eles compartilham a mesma paixão. Agora eu pergunto para você, qual a possibilidade, num ambiente como esse, centenas de pessoas aqui, cada um com uma história diferente, cada um com um contexto diferente, com uma profissão diferente, cada um com tempo de tela diferente, qual a possibilidade de nós estarmos aqui com a mesma paixão, com o mesmo propósito, com a mesma disposição, de ver algo acontecer no nosso meio? Existe uma maneira só, que é o convite de Jesus. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu nego a minha vontade para dizer, Senhor, que a tua vontade prevaleça e aconteça na minha vida, ou seja, o convite é que todos nós venhamos nos render à liderança, à batuta do Espírito Santo, para que Ele venha reger os nossos passos e nos encaminhar para uma vida excelente nele. Você me entende, amém? Que o seu ego possa de fato ser jogado no chão, para que Cristo venha crescer em você. O ego morrer dói. É muito bonito na teoria. Mas quando você se frustra, quando você fracassa, quando um problema vem, ou no caso como Paulo mesmo cita, quando um espinho na carne chega, nem as orações mais bonitas vão fazer com que isso seja retirado. Paulo diz, por 3 vezes eu pedi que o espinho na minha carne fosse tirado, mas o Senhor se manifesta dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, olhe para você, e aquilo que muitas vezes te frustra, te incomoda, coloque diante do Senhor, e que a tua oração seja, Senhor, me ensina sobre isso, para que a minha identidade seja construída em Ti. Muitas vezes, eu posso falar aqui abertamente, pastor Arthur, como um coração pastoral, porque eu sou pastor, eu não sou grande pregador, sou pastor local lá em Blumenau, mas eu gosto de abrir o coração para os nossos jovens. Lamentavelmente, isso aqui, hoje, tem gerado o tempo inteiro comparação. Quando eu fiz a minha formação em psicologia, eu trabalhava pastoreando os jovens da nossa igreja e os adolescentes. Durante 5 anos eu fui pastor de adolescentes. Quando eu fui fazer o meu TCC, eu fiz sobre conectividade e o impacto que isso tem na nossa vida. Por quê? Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são inundadas com as redes sociais, sem calcular no impacto que isso tem na nossa realidade. E as pessoas o tempo todo estão se comparando. Aonde o outro foi, aonde não foi, o jeito que o outro fala, o que não fala, o que recebeu do namorado, o que não recebeu. E está todo mundo ali olhando para a tela e fazendo comparação. E lamentavelmente, nisso, o diabo vem e começa a distorcer a identidade, comprometer a sua essência. Porque, deixa eu falar algo muito claro para você. Aquilo que Deus tem para você, se você crer, vai acontecer, ninguém vai roubar, mas você precisa se ver como um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém criado, formado e lapidado para um grande propósito. As comparações colocam você num grau abaixo,
porque você está negando a soberania de um Deus que te fez diferente de todo mundo. Os indicadores com a nossa digital, a nossa pupila, o nosso DNA é diferente de todos, e eles indicam exatamente isso. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Você precisa crer, você precisa confiar, e você precisa parar de se comparar. Enquanto você viver nessa maneira, você inverte prioridades. Você procura mais agradar pessoas do que agradar o Espírito Santo. Você me entende, amém? Eu preciso lembrar você, jovem e adolescente que está aqui. O Espírito Santo já está no amanhã. Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Ele sabe quais os passos de uma história próspera, abençoada e relevante que os céus já têm para você. Agora, por que é que você está dando mais ouvidos ao achismo e opinião dos seus amigos do que à voz do Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Porque nesse mundo barulhento, se eu não encontrar o meu valor naquele que de fato me criou, nada nesse mundo vai preencher um vazio da minha alma. Eu vou de achismo em achismo, opinião em opinião, pecado em pecado, tentando satisfazer algo que só Deus pode satisfazer. Geração do cenáculo é geração que se derrama na presença do Senhor, ouve o Espírito Santo e se posiciona para viver a vontade daquele que nos criou. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Geração do cenáculo é a geração que escolhe obedecer, mesmo quando é difícil. Se você pegar Atos 1, e o texto vai dizer no verso 4, que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Quando você ouve a palavra Jerusalém, você pensa numa cidade abençoada, desejada, sim ou não? Alguns ficaram em dúvida, sim ou não? Jerusalém, você olha para o Antigo Testamento, é a capital do povo de Deus. Lá foi construído o templo, depois foi destruído, depois foi reerguido, e no tempo de Jesus ele foi reformado por Herodes e era um grande monumento encantador. Porém, Jerusalém também era o reduto daqueles que mais odiaram Jesus, que mais perseguiram Jesus. Tanto que é em Jerusalém que Jesus é morto, crucificado, e que depois, claro, ao terceiro dia ele vai ressurgir. Agora, presta atenção, porque nós sabemos que aqueles que perseguiram e mataram Jesus, eles também agora estão de olho nos seguidores de Jesus. E de repente o Senhor ressurreto, ele vai dizer: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem lá, pela promessa do Pai. Os discípulos, eles eram da Galileia, eles eram lá de cima, eles não eram dali. E Jesus está dizendo: vocês vão ficar no reduto dos seus inimigos, mas é ali que eu tenho algo extraordinário para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. A grande experiência que eles viveram em Atos 2 e as demais experiências é resultado também dessa obediência à voz do Senhor. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho obedecer. Nós sabemos que mais de 500 pessoas vão ter um encontro com o Cristo ressurreto, mas aqui em Atos 2 nós vamos ver que eles eram 120 pessoas. Aonde estão os outros 380? Eles ficaram no caminho, ou não escolheram obedecer plenamente, totalmente. Os 10 dias que eles estão ali no cenáculo orando, buscando a Deus, era um tempo necessário de preparo. E tem muita gente, eu volto a enfatizar, tem muita gente querendo o Atos 2 sem passar pelo Atos 1, sem passar pelo tempo de espera, sem passar por essa fase necessária. A nossa geração é a geração da velocidade, mas Deus é o Deus de profundidade. Deus é o Deus do preparo. Deus é o Deus que tem um tempo diferente. Você pode falar para quem está do seu lado? Pega na mão dessa pessoa e diz assim: olha, não queira sair cedo do lugar onde Deus está te preparando.
Esse tempo de cenáculo é tempo de você ter a casca mais grossa para resistir às tentações. O tempo de cenáculo é tempo de você desenvolver a humildade. Tempo de cenáculo é tempo de você ouvir o Espírito Santo, se aprofundar na palavra, para depois querer então entregar aquilo que o Senhor lhe confiou. Só que aqueles que são apenas os curiosos espirituais, que não têm aliança, eles não conseguem vencer o tempo de espera. Porque isso exige uma obediência total. E claro, cada vez que eu obedeço ao Senhor, eu vou viver as suas promessas. Cada vez que eu desobedeço ao Senhor, eu vou viver também frustrações. Pega isso e aplique para todas as áreas da sua vida. Toda vez que o Senhor diz, perdoa aquela pessoa que falou mal de você, perdoa aquele que tentou puxar o seu tapete, você diz, não vou perdoar. Eu vou guardar esse rancor e essa amargura no coração. Você está perdendo bênçãos e promessas que Deus tem para você. Toda vez que Deus diz para você, e eu falo aqui com a autoridade do Espírito Santo, guarde a sua sexualidade para exercer plenamente no casamento, mas você desiste das promessas, escolhe viver numa pornografia, você flerta com a lascívia, com a imoralidade, você está perdendo bênçãos, está deixando frágeis os alicerces de um casamento abençoado que Deus tem para você. O Senhor convida você para mergulhar na palavra e na oração, porque Ele deseja usar você poderosamente, e você não pratica isso. Pelo contrário, é a geração das distrações. Sempre tem uma tela brilhando, chamando a gente para outra coisa. E se você não desliga esse aparelho para mergulhar na palavra e ter o teu tempo com Deus, você não consegue nem ter o seu devocional diário. E isso é desobediência. Mas que nós possamos ser então a geração do cenáculo. Senhor, o Senhor está nos chamando para permanecer em Jerusalém, mesmo sendo um lugar difícil, nós estaremos lá obedecendo. Você me entende, amém? É por isso que eu e você, que somos o tempo inteiro influenciados por pessoas, nós precisamos com sabedoria escolher quem vai caminhar ao nosso lado. Deixa eu falar algo muito claro para você, jovem e adolescente. Nessa fase da vida, onde você procura conexões sociais, é muito importante que você firme alianças de amizade com alguém que te encaminha para Deus, para mais perto de Deus. Toda amizade vai te levar a um lugar. Vou repetir isso. Toda amizade vai te levar a um lugar. Eu estou tempo suficiente na igreja para atender centenas e milhares de casos toda semana, das 7h30 até meio-dia eu estou lá na Deblu, Assembleia de Deus de Blumenau, dando aconselhamento pastoral. 6 por dia, 7 por dia às vezes. Eu já tive experiência suficiente para ver que o primeiro baseado que alguém fuma é um amigo que está pressionando. As pornografias do WhatsApp foi um amigo que compartilhou. O primeiro gole de cerveja, ele estava com um amigo junto. Por quê? Amigo entre aspas, né? Mas por quê? Toda amizade vai te influenciar para alguma coisa. Que eu e você possamos escolher amigos como aquele paralítico de Cafarnaum, que levaram ele para mais perto de Jesus, porque era lá que ele iria viver algo extraordinário. Então é isso. Eu sei que você está aqui num congresso, levantando a mão, dizer, Senhor, usa-me, Senhor, eu sou teu, Senhor, quebra o meu orgulho, mas você sabe que na segunda-feira, naquele grupo de WhatsApp, alguém vai estar te mandando besteira. Você sabe que durante a semana, alguém vai te convidar para algo que vai te afastar de Deus. Qual vai ser o seu posicionamento? E sabe o que é quebrar o orgulho? É você depois olhar, quem sabe nas redes sociais, e ver que aqueles amigos foram mesmo para a balada. Você até vai ver umas fotos deles sorrindo, mas os bastidores não revelam um coração vazio. E talvez você se sente isolado, talvez você se sente sozinho, sozinha, talvez você está escanteado, talvez você não entrou naquela modinha, né? Você não foi farmar sua aura, como é a moda agora. Ei, mas escute isso.
quando você escolhe agradar o Espírito Santo e obedecer os seus ensinamentos, você está colocando um fundamento sólido na sua vida. Pode ser que hoje alguém olha para você e diz, está sozinho, perdeu a balada, perdeu. Ei, o Espírito Santo está dizendo, eu estou preparando o coração dele, o coração dela, para viver algo extraordinário em mim. E nesse contexto de amizade, você precisa entender que Deus tem amigos e amigas excelentes para você. Eu soube que essa igreja é uma igreja com visão missionária, soube que jovens estão indo para Egito fazer missão, e assim por diante. Ei, você precisa estar perto de gente que te aproxima do Senhor. Que a sua oração seja, Senhor. Foi a oração da minha esposa, anos atrás. Ela lançou um livro esse ano. O nome do livro é Amigas. E ela viveu um processo dentro da igreja, da congregação onde ela estava, muito triste. E ela se sentiu sozinha. E ela fez uma oração, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Senhor, me apresenta as tuas amigas. Quando a minha esposa, nós começamos a namorar cedo, nem deveria falar isso, né? Mas tá. Mas eu casei cedo também, casei com 19, ela tinha 17, ela era de menor. Mas eu me lembro no aniversário dela, quando a gente começou a namorar, ela estava sozinha, porque ela não tinha uma amiga para convidar. E ela fez essa oração, me apresenta as suas amigas. Os anos foram passando, e o Senhor foi apresentando as amigas dele para ela. Com essas amigas, a minha esposa já fez coisas extraordinárias. Ela lançou um curso chamado Curso Ela, inclusive a pastora Paula já fez, né, esse curso. Tem alcançado nações. Mais de 12 mil mulheres já foram impactadas e transformadas em vários lugares do mundo. Sabe por quê? Uma oração respondida, Senhor, me apresenta as suas amigas. Se você não se vê como um filho de Deus, você acaba se rebaixando para mendigar a atenção daqueles que são servos de Satanás. E você não precisa disso. Você precisa se posicionar aqui em Santo André como alguém que sabe quem é. Eu sou filho, eu sou filha do Criador do Universo. Ele enviou o seu Filho para apagar os meus pecados. O meu nome está escrito no livro da vida. E eu sou chamado de embaixador de um reino eterno. Quando você está de bem com o Espírito Santo, você sabe o seu valor. Glória a Deus. Todos eles se reuniam em oração com as mulheres, inclusive Maria e a mãe de Jesus e com os irmãos dele. A geração cenáculo é isso. Vocês já falaram várias vezes nesse culto sobre isso. A importância da oração. Pastor Arthur já falou algumas frases impactantes, inclusive aquilo que John Wesley citou, a importância da oração. E eu lembro você, é esse o melhor canal de nós sermos transformados e lapidados em Deus. A intimidade com Deus é o que faz a diferença. E nós, o tempo inteiro, deixa eu falar isso bem claro para você, o tempo inteiro estamos hoje sendo convidados para nos distrairmos com outra coisa e negligenciarmos a vida com Deus e a intimidade com Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Se o diabo não consegue te levar a um pecado grotesco, como cair numa droga, se atolar numa bebida, ou cair numa vida de prostituição, ele vai gradativamente te distraindo com coisas superficiais e banais dessa vida, para que você perca o seu tempo de intimidade com Deus. É por isso que, quando Paulo ele está escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer lá no capítulo 3, verso 7, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Sabe o que eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo? Fazer a oração de David Brainerd. David Brainerd foi um missionário aos índios silvícolas, e a oração dele é, Senhor, me ajuda a discernir o que é o ouro mais puro e o que é escória reluzente. Todo dia tem escória reluzente chamando a sua atenção.
mas todo dia também, eu e você podemos ter acesso ao ouro mais puro, à presença do Espírito Santo, ao agir do Senhor, a palavra de vida eterna. É a oração de Davi no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. É isso. A gente olha para o Atos 2, um Pedro se levantando com autoridade, e isso ali é reflexo da geração cenáculo. Tempo na presença do Senhor, porque antes de falar de Deus é preciso estar com Deus. Eu lembro você, essa foi sempre a proposta de Jesus para cada um de nós. Marcos 3:13, o texto diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Posso falar abertamente com o coração pastoral, amém? Você já ouviu isso? O risco de nós, inclusive, estarmos mais ocupados com a obra de Deus do que com o Deus da obra. Eu falo isso sem medo, e é do púlpito do pastor Lediel até a porta, é do mais ancião até o mais jovenzinho. Todos nós precisamos urgentemente de um alerta do Espírito Santo para vigiarmos com as distrações desse tempo. Deixa eu falar uma coisa para você lógica, mas parece que a maioria das pessoas não entenderam. Todo dia vai ter uma série nova para você assistir. Todo dia, jovem, vai ter um jogo novo para você baixar. Todo dia vai ter um bate-papo novo para você ter na internet. Todo dia vai ter, só no mundo digital, milhões e milhões e milhões de opção. A escolha é você que faz. Mas tenha consciência disso. Você não vai poder assistir todos os filmes, você não vai conseguir assistir todas as séries, você não vai conseguir jogar todos os jogos. É por isso que eu preciso estabelecer na minha vida um ranking de prioridades. O que é prioridade para mim? Na prática, eu sei que a gente é crente. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, sou bisneto de presbítero, cresci na igreja. E se eu perguntar para qualquer um aqui, quais são suas prioridades? Sabe o que todos nós vamos dizer? Deus, Deus, família, igreja, todos nós vamos dizer isso. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Deixa eu ver o tempo de tela do seu celular. Deixa eu entrar nas configurações, só deixa eu ver o time screen ali, só isso. A gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada no nosso discurso. Porque nós estamos tão ocupados com isso aqui, que nós negligenciamos as coisas espirituais em Deus. Eu vi um vídeo do pastor Arthur falando isso. As redes sociais testemunharão contra nós. Porque se de fato eu estou muito tempo apenas nisso, e não meditando naquilo que tem valor eterno e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em mim, eu estou correndo um sério risco de estar perdendo a conexão com o meu Deus. Vocês ficaram em silêncio, mas vocês estão aí, amém ou não amém? É somente a oração que vai nos preparar para recebermos aquilo que Deus já nos prometeu. Essa igreja aqui tem dezenas de anos. O que hoje nós estamos vivendo, sim, é fruto de promessas de Deus. Agora, você que tem aí, quem sabe, boas recordações, talvez você vai perceber que algumas coisas não aconteceram ainda aqui, porque nós estamos orando pouco. E eu falo assim como a realidade da minha igreja lá em Blumenau. Quantas vezes eu ouvi o Senhor prometendo grandes coisas, mas exigindo esse posicionamento de nós? É por isso que eu falei, nós precisamos sair daqui e dizer: Senhor, eu quero me converter de novo. Eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso colocar um limite nisso aqui. Senhor, eu preciso vencer aqueles jogos. Na minha adolescência eu tive uma experiência, porque eu não sou tão velho assim, eu tenho 41 anos. Mas desde a minha adolescência eu também gostava muito dos jogos. Eu me lembro que era o ano de 99, eu morava numa cidade chamada Lages, lá em Santa Catarina, cidade fria.
tocava na orquestra, tocava sax alto. E a pregação foi poderosa, e naquele dia, o Espírito Santo colocou-me na parede. A pergunta do Espírito Santo para mim foi: quem está no trono do teu coração? E é claro, como um bom crente, eu ia dizer, claro que é o Senhor. Porém, eu estava muito viciado no FIFA Soccer 98 na época, olha isso. Meu Deus, que velho. FIFA Soccer 98. E quando eu fui responder, eu não consegui falar, pastor José. Eu não consegui falar que era o Senhor. Veio na minha cabeça FIFA Soccer. Eu falei: Senhor, me perdoa. Porque de fato eu estou dando muito mais tempo para esse jogo do que para a meditação na palavra e a vida de oração. Naquele dia eu fiz um propósito com o Senhor. Propósito simples de um adolescente: Senhor, se eu gastar 30 minutos nesse jogo, eu vou gastar o dobro contigo. Fiz uma promessa, um pacto, um voto diante de Deus. Consequentemente, o tempo de jogo diminuiu. E o tempo de oração e da palavra aumentou. Eu, naqueles dias, eu creio que foi umas 3, 4 semanas, não sei exatamente, mas naqueles dias, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Porque eu entendi, o tempo passou e não existe mágica. A palavra do Senhor através do profeta Jeremias é: vocês me procurarão, mas só me acharão se buscarem de todo o vosso coração. Ei, a gente é bom em máscaras, a gente é bom em linguajar, a gente sabe falar a linguagem gospel, a gente engana pai, a gente engana mãe, a gente engana pastor, a gente engana o líder da juventude, mas a gente não consegue enganar Deus. E Deus não se deixa revelar por aqueles que não têm fome dele. Mas quando você se posiciona na presença de Deus: Senhor, eu quero mais a tua presença, eu preciso mais da sua presença. Senhor, eu estou abrindo mão disso. Eu vou repetir essa fala para que você entenda que a vida é feita de escolha. Você escolheram estar aqui hoje, abriram mão de 1001 coisas que podia estar fazendo nesse horário. Não tem como você buscar intensamente a presença do Senhor sem abrir mão de alguma coisa. Então a pergunta é: qual a série que você vai sacrificar? Qual o jogo que você vai sacrificar? Qual a ambição egoísta do teu coração você vai sacrificar? Mas eu posso te garantir uma coisa: soma todos eles, não chegam perto do prazer de estar com o nosso Senhor. É ali que nós nos encontramos, nos fortalecemos e recebemos a sua promessa sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Caminho para o final. E amanhã eu continuo falando disso. Ali no capítulo 1, verso 8, o Senhor vai falar o propósito de ser a geração cenáculo. Vocês têm que perseverar em Jerusalém, porque vocês vão receber algo extraordinário. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mais uma vez eu preciso lembrar você, como o nosso coração é distraído. Porque antes do verso 8, o verso 6 e o verso 7, inclusive foi lido aqui, os discípulos, alguns deles, eles estavam, olha só, reunidos e perguntaram, está na tela ali: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Que reino que eles estavam falando? O reino da terra ou o reino dos céus? Eles estavam preocupados com o reino da terra. Porque antes eles já estavam pensando que era uma reforma política que Jesus veio fazer. Na cabeça deles, o Messias veio fazer uma reforma política. E agora que ele ressuscitou, venceu a morte, já era para o Império Romano. É neste tempo. O verso 7 vai dizer: ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, esqueçam isso. Sabe aonde deve estar o foco de vocês? Verso 8. E aí a gente finaliza aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tem crente
que ainda está discutindo quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. Tem crente caçando se de fato o rótulo da Coca-Cola fala alô diabo. Tem crente calculando para ver quando Jesus vai voltar. Tem crente preso na picuinha aqui. Tem crente reclamando do sofá da cadeira ali. Tem crente reclamando do som cá. Tem crente reclamando daquilo. E Jesus já disse: tem uma prioridade que vocês precisam focar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tem um livro que eu sugiro que vocês leiam, do Francis Chan, chamado O Deus Esquecido. Ele começa esse livro dizendo exatamente isso. Se eu fosse o diabo, eu procuraria intensamente levar os cristãos a negligenciarem o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vou ser bem direto e claro com você. Você nunca vai conseguir agradar a Deus, viver o seu propósito, desenvolver os dons que Deus já derramou sobre a sua vida, sem a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos renova, quem nos anima, quem nos capacita, quem nos dá coragem, quem nos dá ousadia. É o Espírito Santo quem nos faz ser crente. Não existe como ser um cristão sem o Espírito Santo. E eu respondo uma pergunta que muitos fazem: por que está faltando poder na igreja hoje? Porque estamos negligenciando o Espírito Santo. Quando Ele está, o poder também é derramado sobre nós. Vamos colocar em pé para nós finalizarmos. Mas eu preciso que você saia daqui desejoso de viver algo extraordinário no Espírito Santo. Você nunca vai ver um crente relevante fazendo algo relevante sem o Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de mês passado estar na Holanda. Nós estamos implantamos lá o curso Elo, o curso Ele, para homens, para mulheres. Eu tive a oportunidade de estar lá no museu, Portas Abertas. Irmão André, conhecido como contrabandista de Deus. Por quê? Numa oração, ele pede direção ao Espírito Santo o que ele podia fazer para socorrer os irmãos que estavam agora vivendo a realidade de países comunistas. O Espírito Santo vai dizer para ele: eles precisam da palavra. Enche o teu fusca de Bíblia e leve para essas nações. Algumas fronteiras, os guardas armados iam fiscalizar o carro. E o que eles encontravam era verdura. Corre com essas verduras, porque senão vão apodrecer. O Espírito Santo agindo. Eram Bíblias que estavam ali naquele carro, cheio de Bíblias. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram edificadas com as Sagradas Escrituras, porque um homem cheio do Espírito Santo ousou dizer: eu quero fazer a diferença. Eu tive a oportunidade de ir no Laos, país comunista hoje. O empresário levou a gente lá na empresa dele, uma empresa de tradução de documentos para as etnias locais. Ele levou a gente numa salinha e ele disse, aqueles dois jovens, eles traduzem documento, é verdade, mas eles também juntos estão traduzindo a palavra de Deus para esses povos que não foram alcançados. Pastor, mas e se descobrirem? Eles sabem que se nos descobrir, todos nós morremos. Mas eles escolhem obedecer ao Espírito Santo. É isso. Saia dessa noite aqui com um desejo só no seu coração: eu quero ser a geração cenáculo. Eu preciso amar, valorizar, conversar todos os dias e receber a orientação do meu amigo Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela instrução que o Senhor nos dá através dessas revelações, e nós estamos aqui nos posicionando, primeiro, com o coração, Senhor, quebrantado, reconhecendo as nossas falhas, as nossas negligências, reconhecendo, Senhor, o nosso pecado de distração com tantas luzes brilhantes, e negligenciando o mais importante,
que a presença do amigo Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, e nos redireciona para este lugar de quebrantamento, de rendição, de oração, de obediência e de relacionamento intenso com o Espírito Santo. É a tua promessa para a tua igreja, e que nós possamos aqui desejar o Espírito Santo todos os dias, para não sermos alvos frágeis do nosso adversário, para não sermos marionetes na mão de ideologias satânicas que estão nas escolas e universidades. Nós queremos a coragem, a ousadia, a direção, a sabedoria do Espírito Santo, que nos leva a viver todo o potencial do reino. Seja conosco, Senhor, seja com esses jovens, encha-os do teu Espírito para um novo tempo de vida, um novo tempo de avivamento, um novo tempo de conhecer aquilo que o Senhor tem reservado para essa igreja. É desta maneira que eu oro, pedindo a tua bênção, a bênção do Espírito Santo aos meus irmãos todos os dias. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e diga para essa pessoa: ame o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, viva para o Espírito Santo. Aleluia. Pastor Arthur, ele está aqui me dando liberdade para fazer um apelo para você. Você está aqui e você sabe que precisa reafirmar a sua aliança com Deus. Eu sei, como eu falei, eu nasci na igreja, e às vezes nesse momento alguém pensa: será que tem algum não crente que vai aceitar Jesus? Ei, às vezes nós estamos crentes apenas numa vida religiosa barata, sendo gato e sapato na mão do diabo, ou vivendo aquela vida fria, totalmente longe do que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que toda dureza de coração caia por terra, e que você venha ter um posicionamento dizendo: eu preciso reafirmar a minha aliança com Deus, e eu quero viver essa nova vida e essa nova história que Deus tem para mim. Tem alguém que deseja hoje, tem coragem de fazer isso? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem alguém? Levanta a mão. Nós queremos ver você se posicionando mesmo para ver esse propósito, não tendo vergonha de ninguém. Tem pessoas já se movendo. Amém. Venha aqui na frente. Nós queremos orar e abençoar a sua vida para esse novo tempo, para esse novo propósito. Você pode aplaudir ao Senhor pelas vidas que estão se posicionando. É isso. E deixa eu falar algo mais para você. Isso aqui é fé sendo manifesta. Porque falar que ter fé é alguma coisa, agora se movimentar diante de uma plateia é outra coisa. Isso aqui é ato de fé, e Deus honra pessoas corajosas que se posicionam dessa maneira. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Sai do seu lugar, você precisa de um novo tempo com Deus. Eu sei que Deus não me trouxe de Blumenau, Santa Catarina até aqui por acaso. É tempo de avivamento na tua vida, adolescente e jovem. Você precisa ver esse novo tempo, essa nova história. Tenho liberdade, mais uns minutos? Eu vou falar algo mais para você. Presta atenção nisso. Essa oscilação emocional que muitos jovens e adolescentes estão vivendo hoje é sim também carência do Espírito Santo. E eu falo isso como um psicólogo. O Espírito Santo, ao firmar a sua identidade, te dá capacidade de você viver nessa oscilação emocional. Pastor Ledião, mas crente não pode ficar depressivo? Pode. Agora, crente não pode entrar numa depressão crônica. Entra ano, sai ano. Entra ano e sai ano. E aquilo vai te corroendo, te consumindo. Ei, a liberdade do Espírito Santo para você viver uma vida, e uma vida em abundância. Você precisa superar esse medo. Você precisa superar essa ansiedade que te corrói. E isso é só o Espírito Santo que pode fazer na sua vida. Vamos superar a vida medíocre dessa régua
baixa. Estão colocando uma régua baixa em quem os nossos jovens podem ser. Não está tudo bem você viver enfornado nesse quarto sem propósito de vida. Não está tudo bem. E você vê os seus pais como seus inimigos. Não está tudo bem. E você ser um consumista aqui na igreja. Vem, senta, consome e vai. Não. O Senhor exige um posicionamento daqueles que querem viver o extraordinário, rompendo o Espírito Santo, ser restaurado. Talvez você possa ser um Pedro dizendo, mas eu errei, eu neguei. Pois é, o mesmo Pedro que há 50 dias atrás estava frustrado ao negar Jesus, é o Pedro que, quando Jesus vai ter com ele na praia, ele não foge. João diz, é Jesus que está lá. Ele mergulha e ele vai para ser restaurado por Deus. É isso. Novo tempo, nova vida, nova história, para você viver algo abundante e poderoso em Deus. Eu vou orar por esses jovens que estão aqui na frente. E eu quero pedir para você que está no banco, estenda a sua mão para cá. Porque vocês vão ver esses jovens romperem no Espírito. Vocês vão ver durante a semana, durante os meses, durante os anos, eles se tornando uma bomba atômica no inferno. Eles desfazendo as obras do mal, eles abençoando as suas casas, as suas escolas, as suas famílias. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pelo teu trabalhar na vida desses jovens, e aqui tem corações derramados na tua presença, querendo viver esse novo tempo, essa nova história, em nome de Jesus. Venha perdoar os pecados, venha escrever o nome no livro da vida, mas venha enchê-los do teu Espírito Santo, dando a ousadia, a autoridade de um servo teu, de um filho teu, em nome de Jesus. Coloca por terra todo espírito de depressão, coloca por terra todo flerte ao suicídio, coloca por terra todo espírito de automutilação. Gere identidade de filho amado, criado para prosperar e viver algo grandioso em ti. É assim que eu os abençoo, é assim que nós também o liberamos para viver o extraordinário em ti. Venha cumprir as tuas promessas nesse jovem, nessa jovem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Aleluia. Ei, vocês que vieram aqui na frente, último recado para vocês. O Senhor já perdoou vocês. Não permita que o diabo lance pecados na face de vocês. Vocês estão redimidos pelo sangue de Cristo. Mas agora, a busca pelo Espírito Santo é com vocês. E que isso seja todos os dias. Vocês viverão o extraordinário em Deus. Que o Senhor vos abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, meu amigo pastor